Então, continuando a aula passada de programação dinâmica, no problema de multiplicação de cadeias de matrizes, né? Nós vimos que o algoritmo Matrix Chain Order, ele é θ de n ao cubo, o tempo dele, não é isso? Esse aqui é o algoritmo de programação dinâmica que nós obtivemos. Tem um laço para L, para I, para K, não é isso? E ele retorna o valor M1N, primeira linha, última coluna, que é da matriz 1 até a matriz N. O menor número de multiplicações escalares, multiplicações de números, ok? Perfeito. O ponto importante é que a programação dinâmica é um algoritmo, ele é não recursivo, né? Aqui está de novo, o algoritmo não é recursivo, são 3 laços, e aqui a conta de que ele é n ao cubo. Mas podemos obter também um algoritmo recursivo eficiente, usando memória. Ele é semelhante àquele algoritmo recursivo simples, que dava ordem de 3 elevado a n. Mas a diferença é que ele vai ficar bem mais eficiente porque usamos a memória. Então, aqui seria o algoritmo começaria aqui, uma inicialização para i de 1 até n, faça para j de 1 até n, m e j recebe infinito. Inicializamos os valores de uma matriz M que nós criamos. Tá? É dado como entrada P, que são as dimensões das matrizes, e N, o número de matrizes. Né? Então, a matriz 1, A1, P0 por P1, a matriz 2, P1 por P2, e assim por diante. Depois, chama aqui na linha 4 a recursividade, lookup chain P, o mesmo vetor P de dimensões, da matriz 1 até a matriz N, linha 1, coluna N. E aqui está o algoritmo recursivo, P e J, né? Se M e J for menor do que infinito, isso significa que alguma outra instância de execução do algoritmo já calculou esse valor, não precisamos chamar a recursão de novo, nós devolvemos o valor calculado. Caso contrário, se for igual a J, nós estamos na diagonal principal, retornamos 0, M e J recebe 0. Se não, aqui sim faz a conta, é bem semelhante ao algoritmo recursivo simples. Para K variando de I até J menos 1, faça, que recebe, chama recursivamente para I até K, depois chama recursivamente de K mais 1 até J, e depois faz a conta, soma com PI menos 1, PK, PJ. Nós já vimos isso no algoritmo recursivo simples. Se Q for menor do que MJ, MJ recebe Q, aqui é a minimização. Uma vez que está gravado na matriz, outras instâncias poderão aproveitá-la, nós retornamos o valor MIJ. Ok? Perfeito. Esse algoritmo, ele é recursivo e ele é bastante eficiente. O tempo é praticamente o mesmo em ordem do não recursivo de programação dinâmica. Isso aqui não é programação dinâmica, é a memorização, que é recursão com memória. Então, quais foram os ingredientes que nós utilizamos para obter o algoritmo de programação dinâmica, né? Nós primeiro analisamos se o problema satisfaz a propriedade de subestrutura ótima. Soluções ótimas contém soluções do problema principal, contém soluções ótimas de subproblemas. Ou seja, o pedaço da solução ótima do problema original contém soluções ótimas de subproblemas. Depois, obtemos uma recorrência, uma recursão, é o passo 2. Decomponha o problema em subproblemas menores e consorte mais simples. Não é isso? Obtemos aqui uma equação de recorrência, que em geral nos leva a um algoritmo recursivo simples, que geralmente é exponencial, porque há sobreposição de subproblemas. Depois, tentamos inverter a lógica de top-down recursivo para bottom-up, que resolveu os problemas menores primeiro, para ajudar a obter soluções dos maiores. Aqui seria tirando a recursividade e aproveitando memória, calculando os valores na memória. A tabela armazena soluções de subproblemas em uma tabela, pois soluções de subproblemas são consultadas várias vezes. Isso está junto do bottom-up aqui, não é isso? O número de subproblemas para a eficiência do algoritmo é importante, que o número de subproblemas resolvidos seja pequeno. Depois de obter uma versão de não recursiva, né, de programação dinâmica, podemos também obter uma versão top-down, uma versão recursiva, que usa a tabela, recursão com memória, não é isso? Ok, só está faltando uma coisa aqui. Qual é? Esses algoritmos, tanto esse de memorização que é eficiente, retorna aqui M e J, né? E o não recursivo, de programação dinâmica mesmo, retorna o M e um N, eles estão retornando o valor ótimo, o menor número de multiplicações escalares que nós conseguimos para multiplicar as matrizes A1 até a N. Mas não está nos dizendo como será essa multiplicação,
como colocar parênteses entre as matrizes, não é isso? Falta o quarto passo, que é identificar não só o valor ótimo, o menor número de multiplicações, mas também como é a solução, né? Como é a solução ótima mesmo, tá? Isso aqui é um exercício desse slide aqui. O algoritmo determina um número mínimo e queremos que sejam feitos os ajustes sugeridos em salas para guardar um dado extra que nos ajuda a rastrear a solução ótima e depois fazer um algoritmo recursivo em geral para imprimir uma parentização ótima das matrizes A1 até a N. Tá bom? É o que nós vamos fazer aqui num slide à parte. Primeiro vamos lembrar aqui como é que é o algoritmo lá do passo 3, que obtém o valor ótimo e não a solução ótima, bottom-up, não recursivo. Vamos relembrar aqui rapidinho. A gente cria uma matriz M de uma linha, da primeira linha, 1 a N, linha 1, a linha N não é 0, é 1 aqui. Aqui não é 0, aqui é 1. Para I de 1 até N, a gente grava na matriz, na diagonal principal os valores 0, M, I é 0. Depois, para L de 2 até N, para I de 1 até N menos L mais 1, J recebe I mais L menos 1. E aqui é a conta de sempre, M e J recebe infinito. Aqui é aquela minimização do K. Perfeito? Isso aqui é aquele modo de preencher a matriz pelas diagonais secundárias, tá? Uma vez que eu sei L, que é o número de matrizes, e eu sei o I, é a primeira matriz, aí eu sei o J, que é I mais L menos 1. E a partir daí eu vou calcular o valor M, I, J. Aqui não é usado mais o L, né? O L só serviu para nós descobrirmos quem é o J, tá? Nas diagonais secundárias. Nós já comentamos também no vídeo anterior que podemos preencher de outra forma, sem ser nas diagonais secundárias, mas fazendo o I de N-1 até 1 decrescente, vamos subindo nas linhas e o J crescendo. Então faz assim, depois assim, assim, crescendo desse modo até chegar no último valor, que é o valor 1N, primeira linha, última coluna. O resto do algoritmo é igual. Ou podemos também fazer de outro modo, o J aumentando e o I diminuindo, decrescendo, né? Então, podemos fazer assim, aí agora vamos subindo assim, até chegar no último valor que nos interessa, tá? Então, de novo, podemos fazer assim, diagonais secundárias, ou podemos fazer assim, até chegar no último valor, ou assim, subindo até chegar lá. Vamos mostrar um exemplo desses 3 execuções. Vamos manter aquela primeira, só para ficar diferente, ao invés das diagonais secundárias, que nós já usamos, vamos fazer essa, o I decrescendo. Vamos fazer assim, né? Desse modo, subindo nas linhas e andando nas colunas para frente. Perfeito. Então, o que é que nós temos que colocar? É o que o passo 4, não só obter o valor ótimo, né? Mas nós queremos obter uma solução ótima, aqueles parênteses nas matrizes. Nós colocamos essa matriz R, em geral, a estrutura de dados que nós usamos será semelhante àquela que é usada para calcular o valor. Nós usamos uma matriz para descobrir o menor número de multiplicações escalares, Mzinho. Vamos agora usar uma matriz Rzão. Em geral, prefiro a letra R para significar rastrear a solução ótima, né? Para indicar qual é o ponto de quebra aqui nesse caso. Sempre assim, colocando alguma coisa para rastrear a solução ótima. Então, RI é a matriz I, só tem uma matriz. E quando aqui descobrimos um valor mínimo, MIJ recebe Q, não é isso? Então, RIJ vai receber K. Por que K? Porque o Q aqui mudou, o valor do MIJ mudou para Q por causa desse K. Esse Q vem da conta do K. MIK mais MK mais 1J, PI menos 1, PK, PJ. É o ponto de quebra, vai da matriz I até K, depois do K mais 1 até J, onde a gente vai fechar aquele parêntese ali, dividir do I até K e do K mais 1 até J. Nós gravamos não só o valor Q, número mínimo de multiplicações escalares, que nós queremos minimizar, mas gravamos também o ponto de quebra. Esse K vai nos ajudar a rastrear a solução ótima. Retornamos aqui a matriz R. Vamos ver aqui um exemplo da execução, né, de como é que nós poderíamos obter a parentização, escrever a solução ótima. Né? Em geral, um algoritmo recursivo, nós já vimos em aulas anteriores de outros problemas, como a distância de adição e da LCS, né? Longest Common Subsequence. Né? Então, vamos lá. Print, OPT e J é a matriz R para rastrear a solução ótima. Né? Então, essa matriz R vem após a execução desse algoritmo, é retornado R. Nós usamos esse R aqui, a matriz R, para imprimir a solução ótima. Se for igual a J,
nós só temos uma matriz, nós imprimimos só essa matriz sem parênteses nenhum, matriz AI. E retorna, o algoritmo acaba aqui. Se não, o I é diferente do J, o J tem que ser sempre maior do que o I menor do que o J. O K, que é o ponto de quebra, será o RIJ. Né? Aí imprimimos, abre parênteses, depois imprimimos o ótimo da matriz I até a matriz K, que é o ponto de quebra, né? Depois imprimimos da matriz K mais 1 até J, e aí fechamos parênteses. Veja como vai funcionar. Aqui um exemplo, da matriz 1 até a matriz 6. Digamos que o R16 seja o número 3, não é isso? Então aqui vai haver o ponto de quebra. De 1 a 6, vamos quebrar de 1 até 3 e de 4 até 6. Ok? E como é que é de 1 até 3? Aí vamos lá na matriz R, 1 até 3, o ponto de quebra seria a matriz 1, o valor 1. Então fica 1 sozinho e 2 e 3 juntos. E de 4 até 6, vamos na matriz lá, R, 4, 6, daria o valor 5. Então fica o 4 e o 5 juntos e o 6 sozinho. Tá? E aqui sempre, quando descobrimos a 1 a 6, abrimos e fechando parênteses. De 1 até a 3, abrimos e fechamos parênteses. A 2 até a 3, abrimos e fechamos parênteses. A 4 até a 6, abrimos, fechando parênteses. A 4 a 5, abrimos, fechando parênteses, né? Ok? Perfeito. Vamos resolver agora aqui esse exercício do Cormen, do livro de algoritmos. Encontre a maneira ótima de fazer a multiplicação iterada das 6 matrizes, né? A multiplicação dessa cadeia de matrizes com essas dimensões. A primeira matriz, 5 linhas, 10 colunas. A próxima, 10 linhas, 3 colunas. 3 linhas, 12 colunas. 12 linhas, 5 colunas e assim por diante. São 6 matrizes, são 7 valores aqui, né? Então, aqui estão as 6 matrizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a primeira matriz 5 por 10. Aqui a 10 por 3. Essa 3 por 12. 12 por 5. 5 por 50. 50 por 6. Aqui igual. Então, vai ser uma matriz N linhas, N colunas. Né? São N matrizes, N igual a 6 aqui nesse caso. A diagonal principal preenchida com zeros. E o algoritmo do modo que nós colocamos, vamos preencher nesse formato, né? Ok? Subindo, decrescendo nas linhas e aumentando nas colunas. Poderíamos também fazer desse modo, as diagonais secundárias. Ou nesse modo, aumentando as colunas e subindo as linhas, né? Diminuindo as linhas. Perfeito? Então, vamos mostrar só alguns exemplos aqui. Vamos começar com esse caso aqui. Por exemplo, esse primeiro valor, 1.500. Porque aqui representa a matriz 5 e 6 juntas. 5 e 6 juntas não tem muito o que quebrar. Então, será 5 vezes 50 vezes 6. 5 vezes 50 vezes 6 dá 1.500. O próximo valor, aqui. Isso aqui representa a matriz 4 e a matriz 5. Então, será 12 vezes 5 vezes 50, que é exatamente 3.000. São duas matrizes. Agora, esse valor já é um pouco mais complicado, precisa testar. Né? Aqui representam 3 matrizes, a matriz 4, 5 e 6. Essas 3 matrizes aqui. Então, eu faço essa com essa, depois com essa, ou essa com essa e depois com essa. Né? Essa com essas duas. Eu quebro parênteses aqui, eu quebro parênteses aqui. Né? Então, vamos testar. 0 com 1.500 ou 3.000 com 0. Como esse 3.000 é muito maior, com certeza não, tem que fazer a conta, claro, mas o valor, esse 1.860, vem desse 1.500, que será 0 mais 1.500 mais o valor da multiplicação. Né? Esse 1.500 representa a 5 e a 6 juntas, então será essa com essa e essa sozinha. Será 12 vezes 5 vezes 6. 12 vezes 5 dá 60. 60 vezes 6, 360. 360 mais 1.500 mais 0 dá 1.860. É menor do que o valor 3.000 mais alguma coisa. Tá bom? Então, continuando, esse outro valor, 180, por exemplo, representam quais matrizes? Matriz, aqui é a linha 3, coluna 4. É 3 e 4. É 3 vezes 12 vezes 5. 3 vezes 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá 60, vezes 3, 180 multiplicações escalares. E assim por diante. Não vou fazer todos os casos, você pode testar depois que os valores são esses aí. Ok? Então, esse é o modo de preencher. Novamente, podemos preencher também nas diagonais secundárias. Os valores serão os mesmos. Ou preenchendo nas colunas e subindo as linhas, diminuindo as linhas, né?
é outro modo de preencher também, o resultado será o mesmo. Então, aqui diz que são 2010 multiplicações escalares. Agora, o que representa esses números? 5, 4, 4. Esse aqui é a matriz R, entre colchetes, o valor da matriz R. Lembra que aqui o 1860 obtido, né, aquela explicação que eu dei, nós fizemos essas duas matrizes, aqui representa 4, 5 e 6, esse valor, né? Linha 4, coluna 6, então é matrizes 4, 5 e 6. E nós observamos que era melhor fazer essas duas juntas, então o ponto de quebra seria bem aqui, na matriz 4. Aqui, o valor 4 é o ponto de quebra da matriz 4, 5 e 6. Podia ser o ponto de quebra 4 ou o ponto de quebra 5, né? O parênteses podia abrir aqui, fechar aqui ou fechar aqui, né? Observamos que é o 4. É esse ponto de quebra aqui. Tá bom? Então, aqui está a solução final. Essa matriz R, que está os valores no colchete, indica os pontos de quebra. Ela nos ajuda a retornar a solução final. Por exemplo, de 1 até 6, o ponto de quebra deu a matriz 2. Então, fica a 1 e a 2 sozinho e a 3 até a 6. Então, fechamos parênteses aqui, abrimos e fechamos parênteses para lá. Tá bom. E de 3 até 6? Então, vamos lá. Linha 3, coluna 6, o ponto de quebra é o valor 4. Então, de 3 até 6, o ponto de quebra será o 4. Então, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Então, essa será a solução. Uma observação interessante é que de 1 até 6, o ponto de quebra foi o 2. Né? Mas de 1 até 5, o ponto de quebra não é o 2, é o 4. Por que eu estou falando isso? Né? Porque há sempre a tendência de esperar que o melhor ponto de quebra é o menor valor. Aqui no caso, 5, 10, 3, 12, 5, 56, o menor valor é o 3, que vai na matriz 2, que é o que ocorreu aqui. Né? Nessa situação, caiu no 2, que dá um menor valor 3, né? De dimensão ali. Só que nem sempre é o caso. Aqui no caso da matriz 1 até a matriz 5, o ponto de quebra não é o 2, que seria o mínimo, mas o ponto 5, que não é o menor. O ponto de quebra aqui. De 1 a 5, o ponto de quebra é o 4. E de 1 até 4, o ponto de quebra é o 2. Aí sim, quebra aqui no 2. Mas o primeiro ponto de quebra não é no 2, é no 4. E o A5 fica sozinho. Ok? Isso tem a ver com aquela pergunta que nós já fizemos antes, no início da primeira aula, da aula anterior. Será que pegando o mínimo PK, né, nós obtemos uma solução ótima? Ou caso contrário, será que pegando o máximo PK, e aqui nós já vimos esse exercício contra-exemplo, que o mínimo não dá certo, e aqui um contra-exemplo que o máximo não dá certo. Vamos aqui relembrar rapidamente. São matrizes muito simples, então dá para fazer rápido. A matriz A1 só tem um valor, uma linha, uma coluna, 1 por 1. A2 tem dois valores, 1 por 2, uma linha, duas colunas. E a matriz A3, 2 por 100. São 200 valores, né? O mínimo PK é o valor 1, né? Então, se fôssemos quebrar no valor 1, ficaria assim, A1 sozinho, A2 e A3. E o outro caso, que é o ótimo, é não deixar o A3 sozinho, fazer o A1 com A2, né? Se for nesse caso que dá o mínimo PK, que o mínimo PK é o valor 1 ao invés de 2, né? Então, nós temos como? A2 com A3 vão dar quantas multiplicações? 2 vezes 100, que dá 200, está aqui. E depois ficará uma matriz 1 por 100. E o final ficará 1 por 1 por 100, que dá 100 multiplicações. 100 mais 200 dá 300 multiplicações escalares. Mas se fizermos desse outro modo, faremos o A1 com A2 primeiro, que dará 1 por 1 por 2. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. E depois teremos a matriz 1 por 2, que faremos 1 por 2 por 100, que dá 200. 200 mais 2, 202 multiplicações escalares, que é melhor do que o mínimo, o obtido pelo mínimo PK. 202 é menor do que 300, então o mínimo nem sempre dá certo. Então quer dizer que é o máximo, ao invés de pegar 1, eu pego 2, é sempre melhor? Também não. Aqui um outro exemplo, uma matriz 1 por 100, uma linha 100 colunas, depois uma matriz 100 por 1, 100 linhas e uma coluna, e uma matriz 1 por 1. No final vai dar uma matriz 1 por 1. Né? Então, como é que fica? O máximo, ao invés do mínimo, o máximo é no PK, é no 100. Então, o máximo PK é no 100, como é que ficaria? É A1 sozinho, A2 e A3. O A2 e o A3 juntos, como é que faz? 100 vezes 1 dá 100 multiplicações escalares. E depois nós teremos uma matriz 100 por 1, e aqui uma matriz 1 por 100. Ficaria 1 vezes 100 vezes 1, que dá 100. 100 mais 100, 200 multiplicações escalares.
E o A1 por A2 sozinho, com A3, ficaria como 1 por 100 por 1. Então dá 100 multiplicações escalares. Depois vai ficar uma matriz 1 por 1. Aí 1 por 1 por 1, 1 vezes 1 dá 1. Uma multiplicação escalar só. 100 mais 1, 101. Ok? Que é ótimo, 101 é melhor do que 200. Né? Então não é o máximo 100 e nem o mínimo aqui no exemplo seria o 1. O 2 é melhor aqui. E aqui o 1 é melhor do que o 100. Perfeito? Por isso que ao invés de fazer um algoritmo guloso, tentar o mínimo PK, o máximo PK, temos que fazer programação dinâmica mesmo, tá? E para finalizar, vamos fazer esse exercício do Corme. Mostre que são necessários exatamente n-1 pares de parênteses para especificar exatamente a ordem de multiplicação de A1 até a n. Não é pelo menos, nem no máximo, mas exatamente n-1 pares de parênteses. Vamos fazer aqui uma prova por indução. Caso base n igual a 1, nós temos apenas uma matriz, A1. Quantos parênteses precisamos? Nenhum, 0 parênteses. Tá? O A1 fica sozinho. Outro caso básico, que é até desnecessário, n igual a 2, são duas matrizes, A1 e A2, abre e fecha parênteses. Nós usamos um par de parênteses só, ok. Por hipótese da indução, vamos fixar n maior do que 2, já fizemos para 1 e 2, vamos fixar n maior do que 2 e supor que vale para todo número, toda quantidade menor do que n de matrizes. Tá? Agora vamos provar que para n matrizes vai valer. Toda multiplicação de A1 até a n será da forma A1 até AK, né? Um ponto de quebra, AK mais 1 até a n, tudo isso envolvido por parênteses, para n maior do que 1. Né? Uma matriz só não precisa de parênteses. Mas se for mais de uma matriz, vai ter um parênteses, abre e fecha parênteses em tudo, e vai ter um ponto de quebra, 1 até AK, depois AK mais 1 até a n. Ok, pela hipótese da indução, para mostrar a forma ótima de A1 até AK, nós temos K matrizes, serão K menos 1 pares de parênteses. E nesse segundo trecho, nós temos N menos K matrizes. Então, precisaremos de N menos K menos 1 pares de parênteses, por indução. Somando esses parênteses, nós vamos ter N menos 2, né? Que vai ter menos 1 com menos 1, N menos 2 pares de parênteses. Só que falta o parênteses final, abre e fecha total, mais um par de parênteses, então fica mais um aqui, e no final dá N menos 1 pares de parênteses, está resolvendo a questão. Para terminar a aula, eu gostaria de mostrar a página da nossa disciplina, que tem os slides estão lá, e também alguns códigos em C++. Aqui a página da disciplina, curso de análise de algoritmos, né, da UFC. Aqui seguindo a ementa, né? Aqui nós temos o problema da multiplicação de sequências ou cadeias de matrizes, né? Então, aqui temos os slides, que foram mostrados aqui na disciplina, né? Na aula, nesse vídeo aula. Todos os slides estão aqui, ok? Perfeito, só dar uma passada rápida aqui. Tudo bem? Inclusive a resolução daqueles exercícios, aquelas matrizes. Perfeito. E também temos um código em C++, da resolução do problema. Aqui está o código, aqui tem um main do código, né? E chama os algoritmos principais. E temos o algoritmo principal, MCM, multiplicação de cadeias de matrizes, né? O preenchimento original, indo nas diagonais secundárias, veja, para L de 2, para I, ao J é I mais L mais 1, o MJ recebe int_max, que é o infinito, né? Correto? E a matriz S aqui no caso é a matriz R de rastrear a solução ótima, né? Ao invés de Rzão, nós usamos aqui no código Szinho. E aqui aquele algoritmo recursivo para imprimir a solução ótima, né? De colocar os parênteses. Aqui um algoritmo auxiliar para imprimir a matriz, só para a gente ver. E aqui tem outras duas implementações, MCM2 e MCM3, que só muda a ordem de preenchimento da matriz. Para J de 1, né? Aqui andando nas colunas, aumentando as colunas e diminuindo as linhas. E aqui o MCM3 o contrário, diminuindo as linhas e aumentando as colunas, mostrando que os algoritmos e o resultado dos algoritmos é o mesmo. Mas o oficial aqui é o do livro, que é o preenchimento pelas diagonais, né, secundárias. Perfeito?
Então, é bom dar uma olhada, tanto no código C++, executar, e temos os slides aqui para poder acompanhar as aulas, o vídeo aula, de uma forma melhor. É isso.